De quanta terra precisa um homem? Essa pergunta intitula um conto do Tolstói de uma profundidade excepcional. Muitas pessoas podem acreditar tratar-se de uma reflexão sociológica, mas na verdade é uma reflexão muito mais associada à tendência do ser humano em transformar necessidades e direitos naturais em vícios que o conduzem à morte. Esse é o tema desse conto extraordinário do Tolstói, sobre o qual eu vou falar hoje. E, evidentemente, vou aproveitar a oportunidade para falar sobre o sentido da propriedade como garantia para a conservação da liberdade. De quanta terra precisa um homem? É um conto do Tolstói, em que nós percebemos de que maneira que os seres humanos transformam ou deixam que necessidades sejam convertidas na expressão dos pecados capitais. De quanta terra precisa um homem? Desenha a história de um homem que, em busca de suprir uma necessidade vital, acaba desandando para a expressão da mais absoluta ganância e, com isso, acaba perdendo a própria alma. É um livro sobre condição humana. É um conto muito curto que eu recomendo a você a leitura atenta. E para isso, eu vou deixar aqui na descrição o link para você encontrar esse livro facilmente. Tem mais de uma edição por aí disponível. Vou deixar algumas aqui na descrição. É um conto que você lê em menos de uma hora, talvez no máximo uma hora, mas do qual você não vai esquecer. Razão pela qual funciona como combustível a inúmeras reflexões. Uma delas é, evidentemente, essa que eu estou trazendo à tona. Por que nós, seres humanos, transformamos as nossas necessidades em pretextos para a expressão do nosso vício, em pretexto para a expressão da nossa ganância, do nosso orgulho, da nossa avareza? De quanta terra precisa um homem? Você já se fez essa pergunta? Num livro chamado Propriedade e Liberdade, Richard Pipes desenvolve uma tese muito importante. Ele diz o seguinte: num ambiente político em que as pessoas consigam ter propriedade, é possível que elas tenham propriedade sem, contanto, usufruir de liberdade. Exemplo maior disso, a China e seu capitalismo de Estado. Não existe ali liberdades individuais. Liberdades individuais não são garantidos pelo modelo de Estado chinês. Contudo, a propriedade é sim. E se você conversar com um chinês, evidentemente que ele vai te explicar que o uso da propriedade também é algo que passa pelo Estado. Ainda assim, é possível ter coisas e comprar bens na China. Por outro lado, Richard Pipes, no seu estudo Propriedade e Liberdade, diz que é impossível usufruir da liberdade sem que a propriedade seja acessível. Sem que você tenha propriedade, você não consegue usufruir da liberdade. Essa é uma tese que ele desenvolve de maneira muito competente, indo até as bases do pensamento ocidental, ou seja, Platão e Aristóteles, numa obra de grande extensão. Mas, quando a gente se dá conta de que é impossível você usufruir de liberdade, que é o mais alto valor humano, sem ter propriedade, a gente entende a base do pensamento liberal, segundo o qual é preciso que as pessoas tenham a garantia, por meio de uma constituição, de um conjunto de leis, tenham a garantia de que a sua propriedade é um direito natural. Bem, porque para que o ser humano se realize, para que o ser humano conquiste aquilo que ele busca, é preciso que ele seja livre. E
se para você usufruir de liberdade você tem que ter propriedade, não deve haver impedimentos para a conquista da propriedade privada, para que você tenha bens, para que você, digamos assim, seja o rei do seu castelo. Se você é o rei do seu castelo, você começa a ter a possibilidade de usufruir da liberdade, tá? Então, é importantíssimo a gente entender por que a propriedade é vista como direito natural no pensamento liberal moderno. Bem, porque sem ela, você não consegue usufruir de liberdade. É uma piada falar de liberdades individuais no modelo socialista, em que você, por exemplo, paga para usar sua propriedade. Sabe essa coisa chamada IPVA, IPTU, essas coisas que nós conhecemos? Pois é. Ainda assim, feito esse parêntese, prestado esse tributo à reflexão econômica, vamos nos concentrar no aspecto humano. A propriedade, se ela é uma condição sem a qual você não usufrui da liberdade, sendo, portanto, a propriedade privada um direito natural, contudo, a ganância com relação ao usufruto da propriedade é algo que leva o homem ao inferno. O que torna o nosso raciocínio estúpido, a nossa incapacidade de perceber os limites de certas teses. E no conto de Quanta Terra Precisa um Homem, Tolstói mostra para nós um homem que teve ali uma oportunidade de pagar um preço muito baixo para ter uma enorme extensão de terra. E ele mostra que o homem ali tinha o seguinte impasse: caberia a ele decidir quanta terra ele conseguiria obter por um valor mínimo. E o paradoxo daquele homem era o seguinte: se ele não fosse ganancioso, talvez ele tivesse conseguido um quadradinho que lhe garantiria esse direito natural por meio do qual ele usufrui da liberdade. Mas foi isso que ele fez? Não. Foi um homem que se condenou pela ganância, porque ainda que a propriedade seja um direito natural, se você não tem a sua alma ordenada e se você não é capaz de entender que você não precisa ser dono do mundo inteiro, da terra inteira, para ter a condição por meio da qual você alcança a felicidade, se você não entender isso, você simplesmente está sendo um servo dos piores vícios. E um dos piores vícios é a ganância. É você achar que para você se realizar como ser humano, você tem que ser dono de todo o planeta. E o conto do Tolstói é maravilhoso, porque ele dá um fim merecido a esse personagem que se deixou levar pela ganância. Não vou contar o final, mas você encontra no livro, que está aqui na descrição. E eu repito a você a pergunta: de quanta terra precisa um homem?